conhece, não conhece, tem ideia que seja. O que esse nome pode sugerir? Economia solidária. Alguém gostaria de arriscar um palpite? O que sugere o nome? Economia solidária? É um modelo de economia que foi proposto como alternativa ao capitalismo, talvez. Então, um modelo de economia proposto como alternativa ao capitalismo. Em que sentido? Novas, diferentes relações de trabalho, mais igualitárias, entre outras, muitas outras diferenças. Certo. Mais alguém gostaria de arriscar um outro palpite? Alguma outra característica que o empreendimento em economia solidária tem? Bom, essa economia solidária, ela é um modo alternativo de economia, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre essas características. Uma outra questão que a gente pode fazer é o que seria um empreendimento dentro desse contexto, o que seria um empreendimento no contexto da economia solidária. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Falar alguma coisa sobre isso? Que tipo de empreendimento seria um empreendimento em economia solidária? Se a economia solidária é uma economia diferente da capitalista, o empreendimento em economia solidária, que característica poderia ter? Seria participativo. Mais participativo? Exato. Então, mais participativo, você tem ideias em que sentido? Onde o lucro não ficaria na mão de uma única pessoa, de um grupo pequeno, e sim dividido entre as pessoas. Certo. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? De chutar, de dar algum palpite sobre isso? Ou de comentar, ou mesmo porque já tem experiência em relação a isso? Por aí mesmo, tá certo? Os dois que participaram colocaram vários aspectos interessantes. E também essa ideia, né, da participação, né, se todos forem donos do negócio, né, como que isso seria? Então, o que é economia solidária? Então, a economia solidária é uma forma diferente de gerar renda e ela é pautada nos princípios de cooperação, solidariedade e autogestão. Isso tudo em função de que se tem a valorização da pessoa, visa a geração de renda, há um respeito também com o meio ambiente e há uma troca de saberes. Ela surge a partir da Revolução Industrial, principalmente em função do aumento da carga horária de trabalho, da desvalorização do ser humano e surge como uma luta coletiva por direitos trabalhistas. Então, ela é uma organização pautada na cooperação, solidariedade e autogestão. Então, o que a gente tem é que a economia solidária é fruto da organização de trabalhadores e trabalhadoras na construção de novas práticas econômicas e sociais, fundada em relações de colaboração solidária, inspirada por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e finalidade da atividade econômica. Então, é na linha do que vocês falaram mesmo, tá? Aqui eu estou só complementando. Bem, então ela visa o desenvolvimento de capacidades da melhoria das condições de vida, tem um compromisso com o meio ambiente sustentável, participação ativa nos processos de desenvolvimento sustentável, respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, democracia e iniciativa popular. Visa também recuperar o sentido social e ético da economia para enfrentar a desigualdade, a pobreza e a exclusão. Bom, e o empreendimento em economia solidária é um empreendimento que se pauta nesses princípios. Então, ele se pauta nos princípios da economia solidária e os associados desenvolvem atividades de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito de forma alternativa, munindo-se das ideias da economia solidária para a estruturação e funcionamento. Bom, então um pouquinho também do que vocês já falaram, tá?
A administração é coletiva e democrática, as decisões são tomadas em assembleias, ela tem uma estrutura, então, horizontal, né, porque as ordens influem de cima para baixo, e ela também faz uso, muitas vezes, da tecnologia social, que é uma tecnologia que, às vezes, ela ou é uma tecnologia que já existe no mercado e é adaptada para as finalidades do empreendimento, ou é uma nova tecnologia que visa atender as necessidades do empreendimento. Sobre esse tema, alguém sobre economia solidária e entendimento em economia solidária, alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de colocar alguma questão? Complementar alguma coisa, levantar mais algum questionamento, tirar alguma dúvida, ficou com alguma curiosidade? Bom, então eu vou passar para o próximo, tá? Agora é esse aqui. Etnomatemática. Alguém já ouviu falar sobre etnomatemática? O termo sugere alguma coisa para vocês? Bem, vamos lá então. A etnomatemática pode parecer um nome um pouco diferente, mas dá para a gente entender realmente pela raiz da palavra. O etno significa então contexto cultural. Matema é o conhecimento, explicação, compreensão. E tica é a técnica, a arte técnica. Então, etnomatemática é uma forma de entender a realidade no interior de um contexto cultural próprio. Bem, continuando. É uma vertente da educação matemática e é caracterizada como uma matemática que é praticada por vários grupos culturais. Então, a ideia, quando a etnomatemática foi criada, e ela foi criada pelo Biratan D'Ambrosio, a ideia era o seguinte, que a matemática, o que é matemática, né? Primeiro é isso, né? Um questionamento sobre o que é matemática. Alguém gostaria de arriscar assim, o que é matemática? Depois, um questionamento sobre, será que existe só uma matemática? Será que existe só uma matemática, que é aquela matemática que nós aprendemos na escola, que foi herdada, né, historicamente, né, nós herdamos de outros países? Será que existe só essa matemática? Foi trazida pela colonização. Bom, esse é o questionamento. O que nós conhecemos é uma matemática, mas não existe só uma matemática. E é exatamente por isso que surgiu a etnomatemática, para reconhecer a matemática produzida por grupos culturais diversos. Por exemplo, os indígenas, eles produzem matemática, eles usam matemática. Então, nós podemos ter a matemática dos indígenas, né? Existem artigos, por exemplo, que analisam a matemática dos cardiologistas, das cirurgias que eles fazem. Eles se pautam em princípios, em técnicas matemáticas, tomam decisões. Para tomar decisões, usam matemática. E eles têm uma matemática própria que é para aquela finalidade. Tem a matemática dos matemáticos, não é? Que é mais, talvez a mais conhecida. É uma matemática. Então, a etnomatemática, ela surgiu para se reconhecer e se legitimar outras matemáticas possíveis. Então, ela vem desse movimento. E ela é motivada pela busca de você entender, né, o entendimento do saber fazer, um saber fazer matemático que esteve por toda a história, né? Desde o princípio, o homem precisou de conhecimentos matemáticos. E esse saber fazer, em geral, é um saber fazer contextualizado, não é? Não é assim como muitas vezes a gente tem também a matemática dos matemáticos.
e as necessidades de cada indivíduo também inserido no seu grupo cultural. Nesse contexto, até mesmo a concepção de aprendizagem muda. Então, deixa de ser aquela concepção de aprendizagem, uma aprendizagem mecânica, para uma aprendizagem contextualizada, uma aprendizagem compreendida com a capacidade do indivíduo de explicar, aprender, compreender e enfrentar as situações do dia a dia. O Biratã, ele fala muito assim da questão do conhecimento para a sobrevivência e para a transcendência. Ao mesmo tempo que nós usamos o conhecimento, nós precisamos do conhecimento para sobreviver, há sempre a possibilidade também de você adquirir o conhecimento para transcender determinadas situações. E aqui o Biratã se aproxima um pouquinho com Paulo Freire também, na teoria que o Paulo Freire fala, né, da questão da educação como possibilidade de transformação social. Bem, levando isso em consideração, a questão que eu coloco para vocês, primeiro, como é que vocês aprenderam matemática? Alguém gostaria de comentar? Eu aprendi na aula, a professora passava exercício, e eu ficava fazendo o exercício que tinha no livro, assim. Sempre foi assim. Certo. Alguém aprendeu de uma forma diferente? Eu gostaria de comentar sobre como aprendeu matemática? Alguém teve uma experiência diferente da que o Renan colocou? No ensino fundamental, no ensino médio, na universidade? Ou alguém gostaria de colocar algum aspecto que o Renan não colocou de como aprendeu matemática? Na época eu aprendi era decorando mesmo. Você tinha as tabuadas que você tinha que decorar, chegava lá, o professor tomava os valores, né, que a gente tinha que depois aprender a fazer continha, né? Mas eu fui pensar uma vez que existia uma outra forma de aprender matemática, quando eu fui fazer curso de corte e costura. Eu tinha 13 para 14 anos e tinha uma pessoa que não sabia ler, que estava fazendo curso. Aí a professora, tinha que fazer um molde, né? Tomava as medidas, como que vai fazer isso? E aí a professora pegou a fita métrica e começou a dividir a fita métrica. Então você pega a medida toda, dobra no meio, você tem metade, dobra de novo, você tem um quarto, dá para começar a fazer o molde a partir da fita métrica e dividindo a fita métrica em meio, né? Aí foi a primeira vez que eu pensei que tinha outro jeito de aprender matemática. Olha aí, ó, frações, no corte e costura, e de uma forma diferente. Essa é uma matemática de quem? É popular, né? Das costureiras, né? Costureiras. Veja, um saber diferente daquele que nós aprendemos na escola. Esse é um jeito também de aprender diferente. Agora, como deixar a matemática mais interessante para ser aprendida? Como é possível? Vocês têm ideia? Como nós podemos deixar a matemática mais interessante para ser aprendida? Podemos usar o exemplo da matemática aplicada, quando você tem uma determinada necessidade, né, de aprendizado, você aprender ela aplicando aqueles conhecimentos que você necessita. Interessante, né? Então, uma matemática aplicada àquela realidade, àquela situação, aquele conhecimento que você necessita. A matemática aplicada, por exemplo, usa muito modelagem matemática, né? E a modelagem matemática também é uma forma de trabalhar a matemática dentro da realidade, porque você vai pegar um problema da realidade, vai
somente nas áreas técnicas, né, a gente consegue fazer aplicações, né, da matemática, por exemplo, as medidas de um triângulo, aí, o porquê daquilo, aonde você quer chegar, né, para transformar uma medida de um terreno, de uma área, de um volume, enfim. Você começa a fazer a aplicação daquela matemática e incentivar o conhecimento. Eu acredito que sim. Certo, legal. Mas alguém acha que é possível a gente levar essas ideias para a sala de aula em relação à matemática ou em outros contextos? Em outros contextos eu já tive a oportunidade de ler um livro, eu não vou lembrar o nome, era não sei, e ele fazia histórias com matemática. Só que assim, ele falava de matemática apresentado dentro de um contexto de literatura, fantasia. Só que aí era muito interessante, toda hora ele ficava mostrando alguma coisa nova de matemática e tal, e parecia ser mais interessante assim, do que só a regra, né? Ele dava um contexto, ele apresentava formas diferentes, era bem legal. Interessante. Mais alguém? Eu imagino que o livro que o René se referiu se chama O Homem que Calculava, de Malva Tahan. É bem interessante. É um livro fantástico. Mas o que me faz pensar que trabalhar com matemática próxima à realidade deve ser um desafio muito grande numa sala de aula com 40 alunos, com 40 realidades diferentes, 40 histórias, né? Talvez dessa forma um método formal que se justifica. Embora, por exemplo, eu aprendi matemática de uma forma mais próxima do meu contexto. A gente sempre trabalhava com aulas práticas, vamos fazer bolo, vamos aprender a devolver um troco e tal. Mas eu acho que essa é a forma mais prazerosa mesmo de se aprender a matemática, né? Quando a gente traz mais próximo do nosso contexto cultural e a gente tem uma motivação maior, justamente porque aquilo se justifica, é um conhecimento que eu consigo levar para mim, para o meu cotidiano e fazer as coisas mais simples, e isso é muito interessante. Olá, boa noite. Eu penso que matemática, não sei, a minha sensação é que matemática permeia tudo, né? Então, um jeito que eu gostaria, eu não tive essa aula, eu sempre imaginei que pudesse ser uma aula bem agradável, por exemplo, você explicar alguns outros conceitos e sem que as pessoas que estão assistindo essa aula, participando dessa aula, percebam que tem matemática ali. Então, um exemplo simples, é possível, sei lá, estudar ótica, estudar trigonometria, explicando como um olho funciona, por exemplo. Então, a pessoa está estudando teologia, mas está vendo matemática ali, sem nem perceber. E aí a matemática ela passa a ser mais agradável. Vai ser um bom jeito. Interessante também. Veja, então nós temos várias ideias aqui, né? A questão da Guilherme. A Guilherme colocou de você fazer relações com outras disciplinas, com outras áreas, que seria também a questão da interdisciplinaridade, a questão da matemática aplicada, da ligação com a realidade, a questão de se trabalhar o contexto de alguma forma, como o livro do Malva Tahan faz, que traz diversas situações interessantes do dia a dia e traz assim vários questionamentos, né, e problemas sobre essas situações. Então, na verdade seria, o Malva Tahan traz bastante problemas e problemas interessantes que envolvem, né, a pessoa que está pensando
os cálculos que eles não fazem na escola, eles fazem na feira. No entanto, na escola eles tiram 0 e na vida eles são super espertos. O que acontece numa situação como essa? O que falta? Qual é o problema? Por que será que isso acontece? Na escola eu acho que tem que ser regrado no dia a dia. Na feira tem outras pessoas e outras articulações. O trabalho que eles fazem. Certo. Mais alguém gostaria de dar algum palpite sobre isso? Aqui, meio. Boa noite. Eu acho que tem a questão também de quem está ensinando essa matemática e de quem está acompanhando isso. Porque, às vezes, você, ou eu digo eu como professora de matemática, você analisa determinadas situações, determinados conceitos da maneira que talvez você ensinou o aluno e não da maneira que ele traz consigo mesmo. Então, às vezes, eu entendo também que nós não compreendemos da mesma forma em que o aluno ou a pessoa compreende a matemática fora do contexto acadêmico. Porque do mesmo jeito que a gente vê a matemática de uma maneira, as pessoas podem ver de uma maneira e nós não compreendermos essa matemática. Então, aí é interessante pensar no multiculturalismo na matemática como um conceito que perpassa por diversas culturas. E aí faz sentido falar em etnomatemática, porque eu não estou falando da matemática acadêmica somente. De repente, se eu falo para o meu aluno que eu não uso números decimais, mas eu uso dinheiro, moedas, centavos, ele tem uma compreensão do que é centésimo e do que é décimo, sem, vamos dizer assim, que ele fique com essa preocupação do acadêmico, como a Rose colocou, né? Na escola eu tenho que ir bem, eu tenho que acertar, eu tenho que usar essa linguagem e essa simbologia toda. Isso, então são essas questões mesmo, né? Da escola muitas vezes não fazer a ponte entre o conhecimento que o aluno traz, né? E o novo conhecimento, aquele que ele precisa adquirir, né? Com certeza, se o aluno fizer essa ponte, aquele conhecimento vai ser útil para ele, mas às vezes ele não se vê motivado, né? De aprender uma coisa que ele não vê uma utilidade. Então, o contexto, dentro do contexto de aprendizagem significativa, isso pode fazer diferença, porque se ele conseguir criar um significado, ele pode adquirir mais facilmente novos conhecimentos, e esses conhecimentos vão ser mais sólidos, mais significativos e ser levados para outras situações do dia a dia. Vamos lá. Pensando em um empreendimento, em quais situações no empreendimento geral a matemática é usada? Desde o planejamento até a distribuição de custos e tudo mais. No começo, era o começo de tudo mesmo. Eu posso dizer que em toda a cadeia produtiva do empreendimento. Exato. E se o empreendimento for em economia solidária, em que situações a matemática é utilizada? Continua sendo um empreendimento. Você só mudou a forma como você lida com ele, mas os requerimentos de planejamento, investimento, custos e grupos continuam existindo. Então, a matemática, então, a gente percebe o uso dela em cada etapa, em cada ações que tem que tomar dentro do empreendimento. Então, a gente fala assim, toda etapa da cadeia produtiva do empreendimento, em geral, se usa matemática. Mas alguém, assim, tem alguma outra percepção diferente?
dificuldade de acompanhar essa história, como que a matemática aparecia no contexto da realidade dele. E é importante que o processo era coletivo, a decisão era coletiva. E era, naquele caso, era uma cooperativa de limpeza e a participar de atividades públicas. Aí, como vai compor a planilha, o orçamento? Aí, durante o processo educativo, que é a economia solidária, tem que constituir um fundo coletivo. Até para ter noção do que é fundo coletivo, além da remuneração dos direitos trabalhistas, o fundo coletivo. Aí a discussão que ia para a Assembleia, olha que é uma coisa difícil, né? Era da parte que vai caber no orçamento, de garantia de todos os direitos, a remuneração, de todos os encargos, quanto por cento que vai para o fundo. Então, alguns achavam que era 20%, outros achavam que era 30%. Eu fico imaginando que passava na cabeça daqueles associados, uma parte analfabeto, né, que ainda não sei se tinha noção de porcentagem, mas tinha que tomar decisão. E é difícil, né, para quem está lidando com porcentagem pela primeira vez, saber até dizer, é melhor para o coletivo 20% do fundo, ou é melhor 30%. Então, para nós que estamos familiarizados, tem uma conta aí de chegar. Mas para aquelas pessoas, aí a gente começou a perceber quanto que a matemática é necessária, é fundamental para que as pessoas possam tomar decisões coletivas. Eu acho que aí vai diferenciando a economia solidária, uma das características, não é só a única decisão, né, que é uma decisão compartilhada, mas que é necessário uma aprendizagem, não só de matemática, de outras áreas, para que ele possa tomar decisão. Certo, então a matemática também é importante nas tomadas de decisões junto ao empreendimento. Ou seja, eu tenho que analisar determinadas situações. Eu tenho que saber matemática para conseguir analisar, para conseguir agir, para conseguir tomar decisões, né? Outra pergunta. Bom, se a matemática ela é usada em toda a cadeia produtiva do empreendimento e ela é importante, em especial nas tomadas de decisões, aí vem esse desafio. Como a matemática pode ser ensinada e ou utilizada de modo a subsidiar atividades inerentes a empreendimentos em economia solidária e contribuir com suas autogestões? Será que tem como a gente trabalhar, ensinar matemática dentro desse contexto em economia solidária, no contexto dos empreendimentos em economia solidária, de forma a contribuir, né, com fortalecer o empreendimento, né, fortalecer os princípios e fortalecer as ações do empreendimento em economia solidária? Alguém tem alguma ideia sobre isso? De tudo que a gente falou, agora aqui já é uma síntese, né? Mas de tudo que a gente falou, alguém tem alguma ideia sobre isso? Eu não sei se encaixa a minha dúvida, né? Mas segundo o Forsten, existe a metodologia baseada em competências, né? E aí, como ensinar tudo isso que a gente ouviu até agora, classes com diferenças culturais, diferentes pessoas que aprendem diferentemente umas das outras. Então, eu acho que, além disso, além de tentar ensinar dessa forma, teria que ter uma metodologia, né, onde cada um seguisse a sua competência, como ele vai progredir diferentemente um do outro. Não sei se encaixa um pouco nessa questão que nós estamos abordando agora. Como diz o nome? Marcos. Interessante. Eu acho que isso se encaixa assim, porque aí, no caso, o que você está falando? Você está falando de se respeitar, né, pelo que eu estou entendendo, né? Cada indivíduo ele tem um progresso diferente, ele está num ponto diferente, num ponto de partida diferente. E isso, na escola, com 40 alunos, ou dentro do empreendimento social, que se junta de várias pessoas, né, diversas pessoas com características diferentes, e nós temos que respeitar aquilo que o aluno traz
as pessoas, saber quem elas são, o que elas sabem, o que elas fazem, e quais são as dificuldades, o que ela precisaria superar, né? Quais são os conhecimentos que seria importante também para ela adquirir. Mas alguém tem algum palpite sobre isso? Eu acho que a interdisciplinaridade, que já foi comentada no espaço, também poderia ser uma chave para trabalhar a matemática de uma maneira diferenciada, no contexto de empreendimentos econômicos solidários. Se a gente for fazer um paralelo, pensando nas empresas convencionais, existe muita especificidade, muita fragmentação, né? Muita divisão de tarefas. Então, o pessoal do financeiro fica responsável só pelo financeiro, o pessoal de controle do fluxo fica só responsável por aquilo, né? Tem uma divisão muito grande e os empreendimentos econômicos solidários procuram se diferenciar nesse sentido também, né? Então, por exemplo, a análise financeira de um empreendimento solidário vai ser, mesmo que alguém seja responsável por aquilo, vai ser algo que todos são responsáveis de alguma maneira. Todos estão muito mais próximos de tudo que acontece dentro do empreendimento. Então, acho que está legal estar colocando a matemática próxima de outros conhecimentos que vão ser necessários no empreendimento como um todo. E colocar como, de alguma maneira, está tudo interligado. Acho que isso seria uma maneira interessante também de estar abordando. Interessante. Então, é mais um aspecto, né, Carol? Carol trouxe mais um aspecto aí do tipo do empreendimento e das necessidades do empreendimento. Ou seja, tem a questão da colaboração, a questão de muitas vezes você vai trabalhar numa empresa, às vezes você tem aquela função e não muda, né? Aí no empreendimento não, também você precisa conhecer todo o empreendimento, há mudanças de papéis, então você tem que ter essa ideia do todo também. E nessa ideia do todo, há o conhecimento matemático e outros conhecimentos se conversando, né? Então a gente não tem só a matemática, né? Mas há outros conhecimentos também se dialogando. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Então, aqui estão muitas ideias, né, que vocês colocaram. Vamos lá. Eu vou falar então um pouquinho como que nós temos atuado junto aos empreendimentos em economia solidária. O primeiro passo, né, importante e que a etnomatemática também coloca é compreender a matemática utilizada pelo grupo. Nessa compreensão seria você perceber quais são os conhecimentos utilizados, que matemática que usa, em que momento usa, quais são as dificuldades de cada pessoa ao usar a matemática. Com isso, se obtém um diagnóstico, né, em relação ao conhecimento matemático. O que é usado, em que momento é usado, como é usado, que dificuldades que existem, levanta-se essas questões. A partir disso é que se programa intervenções pedagógicas, né, visando sanar essas dificuldades. E aí, como é que ocorrem essas intervenções? Essas intervenções, elas se dão trabalhando a matemática de forma contextualizada. Em que contexto? Contextualizada no contexto dos empreendimentos em economia solidária. E a partir dos conhecimentos prévios dos seus integrantes, né? Porque, como nós já discutimos, nem todos estão no mesmo ponto de partida. Então, eu preciso saber quais são os conhecimentos prévios das pessoas, o que eles sabem, o que eles não sabem. Então, a partir dos conhecimentos prévios. Então, visa a inclusão social, né? E também o fortalecimento do empreendimento. Por que inclusão social? Né? Porque também a economia solidária já visa isso. Aí você trabalha a matemática nesse contexto, também visando a inclusão social, auxiliando na autogestão, dentro dos princípios da economia solidária mesmo, né? Nós já atuamos, o grupo, né? Nós temos um grupo que é o Grupo de Educação Matemática e Economia Solidária, que é parceiro do NUME, da UFSCar, NUME Ecosol. Nós já atuamos antes numa cooperativa de limpeza, uma marcenaria coletiva feminina, um grupo de fabricação de sabão caseiro, um empreendimento de produtos de fabricação de produtos de limpezas e um banco comunitário. Atualmente, nós estamos trabalhando, porque essa atuação foi em momentos diferentes, né? Atualmente, nós estamos no banco comunitário e no Recriar. Todos esses são empreendimentos de economia solidária daqui de São Carlos, que
são acompanhados pelo núcleo. Então, nesse sentido, é um trabalho colaborativo, né, um trabalho que se dá em parceria e que visa a inclusão social por meio da economia solidária. É bom, assim, comentar, então, nessas atuações, em geral, tem-se a colaboração de alunos da graduação, da pós-graduação. Como vocês podem ver aqui tem alunos de graduação, pós-graduação na mesa. E também tem, às vezes o aluno tem uma bolsa, auxílio FAPESP, ou CNPq, ou de alguma pró-reitoria de pesquisa ou extensão, né? E aí são essas etapas, né, que eu comentei com vocês. Primeiro, identificar os saberes, as dificuldades matemáticas. Com isso, a gente traça a etnomatemática daquele grupo. Tá certo? Ao fazer isso, a gente levanta elementos da etnomatemática daquele grupo. Depois, a gente vai, ainda nessa fase de diagnosticar, para conhecer o grupo, às vezes realiza entrevista, faz observações participantes, participa de algumas ações. E depois, então, tem as intervenções pedagógicas. Tá? Aqui, por exemplo, olha, eu vou só trazer um exemplo de uma atuação. O grupo de sabão recicla. Então, quais eram as atividades? Arrecadavam óleo na comunidade e faziam sabão em barra e em pó para venda no bairro e na universidade. Bom, surgiu assim aproximadamente 12 anos e na época dessa atuação esse empreendimento era composto de 3 mulheres. E qual era a primeira atividade? Confecção de sabão para a cesta básica doada à comunidade carente. E naquela época que nós atuamos, buscava ampliação das vendas do produto. Como foi a atuação? As atividades desenvolvidas, né, nessas atividades participou a Geisa, durante o mestrado dela, foram a partir dos conhecimentos prévios de cada um dos membros, né? Foi feito um trabalho pedagógico na direção de auxiliar as cooperadas na elaboração dos orçamentos, nos controles de estoque de produtos e horários de trabalho, nos cálculos de preços proporcionais de produtos, no uso adequado da calculadora em diversas situações. Então, essa foi uma atuação junto ao empreendimento. Como? Sempre a partir de situações, problemas, que fosse do contexto daquele empreendimento. Aqui, por exemplo, nesse empreendimento, quais foram os elementos da etnomatemática desse grupo que nós levantamos? Por exemplo, elas faziam arredondamento e estimativa de valores ao operar com dinheiro. Então, era um elemento da etnomatemática do grupo. Todo o processo era mais oral. Elas usavam mais um processo oral para decidir, agir, tomar decisões. E sempre também com base nas experiências de vida e visões de mundo. O trabalho era colaborativo e elas utilizavam bastante o cálculo mental. Então, isso era típico da etnomatemática daquele grupo. Depois, com as intervenções, se buscou formas diversas de resolução de situações do dia a dia, também o registro daquilo que se fazia, porque era um conhecimento oral, não se tinha muito o hábito de registrar, então passou a utilizar registro, fazer tabelas, né? E também nessa atuação houve também a questão de haver uma interação e compartilhamento das funções entre as sócias, porque também nesse empreendimento, tipicamente, cada um tinha uma função e não tinha muita rotatividade. Então, trabalhou também essa questão de todos conhecerem, né, e conseguir fazer tudo. Então, a ampliação das funções juntos ao empreendimento, tá? Então, aqui foi um exemplo, então, disso que eu falei para vocês, tá certo? Da questão de como que a gente primeiro conhece a etnomatemática, e a etnomatemática traz elementos importantes para dar suporte a ações pedagógicas dentro do contexto em economia, de empreendimentos em economia solidária. Alguém gostaria de fazer alguma questão sobre isso? Bom, esse empreendimento foi acompanhado por mim durante a pesquisa de mestrado. Então, eu só queria compartilhar da exposição da Renata
uma situação que é, por exemplo, do cálculo de valores proporcionais de produto. Quando eu cheguei ao empreendimento e nós fizemos uma entrevista aberta para cada um poder falar e foi audiogravada, para as pessoas não ficarem assim receosas de ter que escrever alguma coisa e aí isso ia ser lido por sei lá quem, e elas ficaram assim, né, um pouco eu não vou fazer porque daí alguém vai ler e eu não sei escrever muito bem. O interessante foi que quando nós fizemos a entrevista, elas falaram: não, a gente não precisa de nada, a gente já sabe matemática, tudo que a gente precisa de matemática a gente já sabe. E aí eu pensei, nossa, que bom, né? Todo mundo sabe tudo, ótimo. E durante os acompanhamentos, elas vieram e me falaram assim: nós estamos com um problema com as vendas de sabão, porque o pacote de 700 gramas nós estamos vendendo por R$ 3,50. E o pacote de 1 quilograma nós estamos vendendo por R$ 7,00. E as pessoas estão achando que o de 1 quilograma não compensa. Mas nós já falamos para ela que de 1 quilograma compensa. 2 anos depois, elas vieram falar que elas tinham compreendido e realmente utilizaram novas medidas, novas proporções para esses pacotes de sabão. Complementando, acho que em 2 anos foi isso, mas também as questões dos orçamentos, das planilhas, né? Mas aquilo que às vezes, o que a gente já coloca, aquilo que às vezes para a gente parece óbvio, se a pessoa não perceber, não sentir, não compreender, ela não vai usar aquilo no dia a dia. Agora, a partir do momento que houve uma compreensão, aí é mais fácil de você fazer o uso de aplicar esse conhecimento, né? Então é isso que esse trabalho tem mostrado. Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, aqui só falando um pouquinho do banco comunitário. Tem a Vera e a Rose do banco. Pode depois falar alguma coisa se quiser. Então, a atividade do banco, né, é a questão de análise de concessão de créditos produtivos de consumo. Quando a primeira atuação nossa foi feita, tinha 3 integrantes do banco, hoje são 5, né? E elas usam, então, planilhas de empréstimo como ferramenta de controle, né, de fluxo de capital. Então, o que aconteceu? A partir do diagnóstico, observou-se, né, fez um diagnóstico, onde se teve entrevista, observações participantes, observou-se que a dificuldade maior era no uso da planilha de análise e controle de crédito produtivo. É uma planilha grande que tem que fazer várias análises, né, e tem muitos conceitos envolvidos, tá certo? Aqui tem razão, proporção, operações com decimais, tem muitos conceitos matemáticos envolvidos. Então, nesse caso em especial, o que foi feito foi um trabalho, né, o que ainda está sendo feito, né, porque como houve mudança de pessoas do banco, um trabalho nessa questão do uso da planilha, da compreensão dos conceitos que estão envolvidos, na execução dos cálculos, no uso também da calculadora com compreensão, né, porque calculadora também a gente tem que não somente usar, mas saber o porquê está usando, que significado tem aquela operação que está sendo feita na calculadora. Então, o trabalho tem sido nessa direção. Então, o que a gente tem observado dentro dessas intervenções, que a implementação de propostas pedagógicas para o ensino e aprendizagem de matemática em empreendimentos em economia solidária, nós temos sempre feito, né, considerando situações específicas do cotidiano desses grupos. A etnomatemática tem sido muito importante para se levantar elementos, né, da matemática presente nesse cotidiano e dar suporte para as ações pedagógicas que são feitas e sempre tentando ser de uma forma contextualizada, significativa e a partir dos conhecimentos que as pessoas trazem. Muitas vezes o que se observa é que assim, também quando você trabalha dentro desse contexto da aprendizagem, você também tem que ver se houve mudança, não houve, se foi importante, se não foi. E observa-se que há mudanças, algumas vezes a pessoa
compreende os conhecimentos que precisa, consegue transferir também para outras situações, que isso é uma indicativa da aprendizagem significativa, né? Quando você aprende alguma coisa e consegue transferir também para outras situações. Por exemplo, às vezes a pessoa participou de uma oficina pedagógica e ela fala, olha, eu aprendi isso, eu usei em casa, para o orçamento doméstico, para ajudar meu filho na escola. Então, a gente percebe que houve compreensão, né? E o que também é importante destacar é que, então, não é uma educação que se dá nos moldes da escola. Porque a gente não vai na escola, não é uma educação formal, é uma educação que se dá no contexto dos empreendimentos em economia solidária. Então, é uma educação não formal, ela se encaixa dentro dos moldes da educação não formal. O que mais? Que as atuações que nós temos feito, né, as atuações pedagógicas visam, então, fortalecimento também é um trabalho colaborativo visando o fortalecimento dos princípios em economia solidária, né? E em relação à etnomatemática, promover a valorização do caráter multicultural, considerando a especificidade de cada contexto vivenciado. Nesse sentido, compreende-se o homem como fruto de sua cultura compartilhada pelo grupo e que cada indivíduo é como um todo, integral e integrado, e suas práticas cognitivas e organizativas não são desvinculadas do contexto histórico no qual o processo se dá. Contexto esse que permanece em constante evolução. Aqui vários agradecimentos. Obrigada a todos por assistirem e por participarem. E antes de fechar mesmo, gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, gostaria de algum esclarecimento, complementar alguma coisa. A Rose. Acho que hoje a gente tem uma visibilidade. Eu estou no banco faz 4 anos e assim, a planilha é muito difícil. Para quem está hoje é difícil, para quem está começando é difícil mais ainda, porque vai do começo da história da pessoa que está pedindo o empréstimo até o fim da planilha que a gente faz o cálculo de viabilidade, se ela consegue pagar ou não o empréstimo que a gente faz hoje no banco. E assim, o banco comunitário ele é numa periferia mais carente hoje, que fica situado no Jardim Gonzaga e nos bairros em torno. E aí assim, para emprestar tanto em real para as pessoas como em moeda social, a gente precisa fazer o cálculo da viabilidade de qualquer pessoa que vai fazer um empréstimo lá no banco hoje. Então, dentro desse contexto, dentro do contexto da economia, a gente pensar sobre essas colocações que o Chico trouxe e um pouquinho também sobre o que nós, né, dentro do conhecimento, da formação que nós temos, o que nós podemos fazer. Certo? Então, eu não sou alguns aqui, então um é psicólogo, outro é engenheiro, eu sou matemática. Então, o que nós, dentro da sua própria formação, também podemos fazer nesse contexto, né? Então, é uma coisa também para a gente refletir. Mais alguém? Só para fechar, né? A gente apresentou no início o que então a educação matemática tem a ver com sustentabilidade. E daí a gente se pergunta, mas pô, sustentabilidade não tem mais a ver com o meio ambiente, né? Na verdade não. Sustentabilidade é quando a gente consegue usar do sistema, usar o nosso ambiente, satisfazer as nossas necessidades sem prejudicar as gerações futuras, né? Elas também precisam satisfazer as suas próprias necessidades e utilizar aquele sistema. Nesse sentido, a economia solidária, a educação matemática, atuando em empreendimentos de economia solidária, fortalece esses empreendimentos. E daí eu promovo, por exemplo, a minha inclusão social enquanto cooperado, permitindo que os meus filhos, que os meus netos também estejam dessa forma imediatamente incluídos, né? Então possam usufruir de um sistema com uma melhor qualidade de vida, né? Nós esperamos. Além disso, é interessante observar essa relação que a etnomatemática traz na economia solidária em 3 grandes dimensões, né? Primeiro, para mim, enquanto ser. Em segundo lugar, para o meu empreendimento, eu estou fortalecendo ele ao passo em que eu garanto uma maior autonomia em relação ao domínio da matemática necessária para que ele sobreviva. E eu também
em si o meio em que eu estou, como a Rose já disse, né, em relação ao banco. O banco atua emprestando dinheiro, dando crédito às pessoas que moram ali naquela comunidade. E com esse dinheiro eles podem, sei lá, reformar sua casa, ter condições de saneamento básico melhores. Então a gente atua em 3 grandes dimensões, enquanto ser, enquanto pequeno grupo, enquanto organização, enquanto ao meio em si. E isso é fantástico, para a gente é um grande prazer estar envolvido nisso tudo. Ótimo. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, eu agradeço a todos por terem participado desse debate e eu, como os demais membros da mesa, estamos à disposição também para outros bate-papos, debates ou dúvida. É só entrar em contato com a gente. Tá? Muito obrigada. Também eu quero avisar que toda essa apresentação na íntegra, assim como as demais apresentações, vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube e também no site do Pint of Science, que é www.pintofscience.com.br. Novamente, amanhã estaremos aqui no Espaço 7. Nós vamos discutir a era da robótica e seus impactos na sociedade e também, ao mesmo tempo, no Mosaico, também a partir das 8 horas da noite, onde nós vamos falar sobre inovação nas ciências matemáticas. Todos vocês estão convidados. Quero registrar também os agradecimentos à professora Renata, a todos os convidados, a nossa equipe de apoio, a Kate, ao Reinaldo, as empresas que estão apoiando o Pint of Science, o Restaurante Mosaico, o Espaço 7, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Software Livre, a Escola de Engenharia de São Carlos, ao Projeto Contribuintes da Cultura e à OS Produtora. Todos vocês receberam na entrada um formuláriozinho com uma pesquisa no verso. Pedimos a todos que, por gentileza, respondam essa pesquisa, né, no intuito de ajudar, possamos fazer a próxima edição ainda melhor. Quem não tiver caneta, a gente vai estar aqui prestando canetas. E quero reforçar o agradecimento do Instituto a todos vocês e queremos contar com vocês nas próximas edições para fazer mais esse brinde de ciência. Muito obrigado.